Então, olha só, gente, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Aí eu vou explicar para vocês o que eu deixei no portal. Eu deixei no portal para vocês um conteúdo, né, uma espécie de revisão, então vocês dêem uma olhadinha lá nos anexos, tá? O que vai cair na prova? Na nossa P2 vai cair o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, tá? Então esses 3 capítulos eles estão sendo bem trabalhados com a gente durante essa semana, tá? Essas semanas que passaram eu fui dando atividade para vocês, fui dando revisão, tá? Então eu não quis passar nenhum trabalho para vocês essa semana, para vocês se dedicarem aos estudos, tá? Então, vocês vão estudar esse conteúdo. Eu deixei em anexo para vocês uma folha com os tópicos, tá? Dos capítulos, o que eu achei mais assim, importante, de mais relevância. Claro que vocês vão ler as páginas do livro, tá? E consultem também a questão do resumo, tá? É uma espécie de estar dando vocês. Vocês também podem estar consultando as atividades que foram feitas, tá? Então, vocês podem estar estudando dessa forma aí. Isso tudo é uma maneira de estar ajudando todos vocês durante esse período, tá bom? Outra coisa que eu vou deixar para vocês. Semana que vem, né, começa as nossas provas, então depois vocês vão receber aí o calendário, que eu não sei o dia que ficou minha prova, mas não está complicada, está fácil, vocês vão conseguir fazer, tá? Tenho certeza que vocês estão conseguindo pegar bem a matéria, né, pelas videoconferências que a gente vem fazendo, então eu sei que alguns estão conseguindo debater muito bem a matéria, tá? Então não tenham problemas com a prova. Mas se vocês tiverem algum problema durante a execução da prova, é só mandar mensagem que a gente vai tentando respondê-los, tá? Então, alguém tem alguma dúvida dos capítulos 5, 6 e 7? Alguma dúvida? Fala assim, antes de eu começar? Okay. Alguém tem alguma dúvida, gente? Sim ou não? Quem é esse Moto G aí? Quem é o aluno Moto G? Que tá aí com um telefone que tá escrito Moto G. Que precisa anotar a presença. Lucas, beleza, Lucas. Então vamos lá. Gente, pode abrir aí o microfone quando tiverem dúvida, tá? E qualquer coisa, como eu vou dar essa revisão, eu vou abrir aqui para mim a página igualzinha que tá lá no portal. E aí eu não vou ver se vocês escreverem alguma coisa. Então, se vocês puderem, se o colega tiver sem microfone, aí se vocês puderem falar aí pelo colega, pode responder, tá? Gente, por favor, não fiquem sem responder quando eu perguntar, tá? Eu preciso que vocês interajam comigo, senão eu vou ficar muito triste. Vamos lá, a nossa aula de hoje, começando. Então, o capítulo 5, né? O capítulo 5, ele fala das inovações, né? Então, ele vem falando desse processo de transformações, de inovações, a questão dos níveis tecnológicos, tá? E vem falando de uma ferramenta muito importante, que ela acaba aproximando as pessoas, as empresas, o meio de comunicação, o acesso à internet. Que ferramenta é essa, gente? Que é inovadora do século XX? Me respondam. Que inovação é essa? Que inovação é essa? Professora, pode repetir, por favor? Então, o século XXI, né? Principalmente no século XX, nós tivemos uma obtenção, né? De uma ferramenta muito importante, né? Ela foi de grande importância para a gente, que nos leva a navegar em vários sites, que nos leva a ter grandes contatos entre pessoas, entre empresas, nos faz navegar bastante na internet. Qual ferramenta é essa? Qual instrumento? Qual máquina a gente utiliza com tanta precisão? O computador e o celular? Isso, o computador, o celular, hoje em dia, né? Então, tem uma grande flexibilidade com relação a isso. Então, com a chegada do computador, ocorreu um processo de revolução. O que ocorreu, gente, com a chegada do computador? O que ocorreu? O que aconteceu? Chegou o computador.
que aconteceu com a classe trabalhadora, gente? Não aconteceu nada? Professora, me fugiu a palavra. Fugiu? Uhum. Vamos lá, galera. Vamos lá, respondendo. O que A aconteceu? área de trabalho por meio da internet aumentou? Sim, aumentou, mas ocorreu com a chegada das máquinas, né, desses meios tecnológicos, ocorreu também uma demanda muito grande com relação à questão do trabalho. O que aconteceu com relação ao trabalho, gente? O que aconteceu com as pessoas que trabalhavam? Ficou mais fácil, professora? Ficou Foram o quê? mandados embora. Mais fácil para trabalhar assim. Ficou Foram mais mandados embora. Só que isso, algumas também foram mandadas embora, né? Então, com a chegada do computador, né, desses meios tecnológicos, o que ocorreu? O aumento do desemprego, né, gente? Então, aumentou o desemprego. Então, muitas pessoas ficaram o quê? Totalmente desempregadas. Gente, algo bom ou ruim durante esse processo? Me diz aí um ponto positivo e negativo do uso do computador. Quem pode me dizer? Um ponto positivo é que ele facilitou a nossa comunicação com outras pessoas de outros países, facilitou o trabalho que Método de pesquisa algumas pessoas... também. Os métodos de pesquisa. E um ponto negativo é que a internet e as máquinas desempregaram muitas pessoas. Exato, né? E vários crimes na internet foram se formando, como roubo Sem de contar que a gente tem identidade. passado muito tempo na internet. Oi, Lucas? Sem contar que a gente tem passado muito tempo na internet, então acaba sendo um pouco A gente prejudicial. perdeu um pouquinho do contato com relação a essa questão, por exemplo. No passado, se a gente perguntasse aos nossos avós, né, alguém com um pouquinho mais de idade que a gente, aí se a gente perguntasse assim, poxa, como é que vocês se comunicavam lá com meu tio, que é de Minas, com meu tio? Era através de carta. Aí a gente fala assim, carta? Tu ia no correio, aí botava a carta, né? E demorava para chegar, né, a informação até a pessoa, né? Então a gente pode perceber que isso é uma mudança, uma transformação, uma evolução. Só que, porém, esses meios de evolução, de transformação, nos impede algumas coisas que no passado as pessoas tinham assim, uma proximidade maior, né? Não vou dizer agora no processo de quarentena, mas a gente visitava mais as pessoas, né? A gente tinha aquele contato, vou na casa de um amigo, vou falar com um amigo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente pega o celular, opa, e aí, como é que você tá? Beleza? Né, assim, e aí, vamos fazer, vamos numa festa, não sei o que, a gente, então, se comunica tudo pelo Zap, né? Hoje em dia a gente tem o Zap, né, que é uma comunicação bem mais rápida, mas no passado era através de carta, né? Era aquele contato, né? A gente tinha aquele contato com as pessoas. Hoje em dia não é que a gente não tenha o contato, né? A gente tem, só que o nosso contato, ele tornou-se muito mais virtual do que o pessoal, tá? Não tô falando agora no nosso momento de quarentena, a gente só pode ter esse contato virtual, realmente é necessário, mas eu digo com relação ao passado mesmo, né? As épocas, um pouquinho antes, né? Meses antes de acontecer o processo de pandemia, a gente pode perceber que a gente não tem, a gente deu perdemos um pouco um contato um com o outro, né? Essa questão de, às vezes a gente está até mesmo dentro da sala de aula, né? Que vocês têm esse hábito. Ou até mesmo na hora do recreio. Às vezes tu quer falar com teu colega tá do teu lado, né? Aí tu tá lá passando o Zap, né? Ou então você tá almoçando, né? E tá lá no Zap, né? Então você não conversa com a sua família, você não dialoga, né, com as pessoas. Então isso é bom, né? Por um lado, o computador, né, a internet, né, esse meio de transformação nos fez fluir com relação à integração, porém ele acabou o quê? Distanciando muitas pessoas, muitas famílias, né? Então, às vezes as pessoas até estão falando assim, agora no processo de quarentena, eu tenho escutado mais a minha família, né? Eu tenho usado muito menos o computador, né? O computador não, o celular, né? Para falar com a minha família, eu tô tendo mais contato, né? Muitas pessoas estão utilizando a quarentena para isso, tá? Então, dando continuidade, essa chegada do computador
foi um processo de revolução, né, com relação à questão dos trabalhadores e até mesmo da divisão social do trabalho. Então, muitas divisões elas acabaram ocorrendo com relação à chegada do computador. Como vocês mesmo mencionaram, a questão do desemprego, né, ela teve grande importância com relação à chegada do computador, né? Então, essa mudança ela ocorreu tanto no âmbito social, que eu acabei de falar para vocês, quanto nas questões econômicas e nas questões financeiras também, né? Então, geraram novas metas, tá? Então, apesar do computador ser um instrumento que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, muitas pessoas elas acabam não tendo esse recurso. Todas as pessoas têm computador, têm acesso à internet, hoje em dia é mil maravilhas, todo mundo tem acesso a esse recurso de grande importância. Sim ou não, gente? Vamos lá, falando porque eu tô achando que ninguém tá me ouvindo. Não, professora, nem todo mundo tem esses recursos. Uhum. Exato, né? Então, nem todo mundo utiliza desse recurso. E aí, gente, a gente acaba percebendo que esse é um instrumento que é muito utilizado no nosso dia a dia, porém, ainda falta muita coisa para que as pessoas tenham, né, o produto. E, gente, quem lembra a patente? Quem lembra o que é a patente, que fala lá no capítulo 5? Vamos lá, gente. Quem lembra o que é patente? Lembra, não? Não? Sim ou não, gente? Professor, é quando alguém cria um produto e registra o nome dela. Show, Ana! Eu sabia que tinha alguém que ia responder. Muito bem, é isso aí, né? Então, como a Ana mesmo respondeu, ela falou, né? Eu sempre dou vários exemplos, né? O lápis. Opa, caiu. O lápis, né? Vamos dizer assim, eu tive a brilhante ideia de criar o lápis, certo? Beleza. E aí eu vou registrar o meu produto, né? Então eu vou patentear o meu produto. A Ana, né? Vamos dizer que a Ana achou bem interessante e quis também fazer o lápis, né? Só que ela pode registrar o lápis como ela sendo a ideia principal? Não, né? Então, se ela for produzir o mesmo lápis que eu, o que ela tem que fazer? Ela tem que me pagar os meus direitos autorais, né? Porque eu patenteei o produto, tá? Então, eu tive a ideia de inovação e de criação, então por isso ela vai pagar o produto, né? A licença para fabricar o mesmo lápis que eu, tá bom? Porém, se ela vai me dar os royalties, né? Porém, se ela não me pagar, ela vai pagar uma multa que acaba sendo 30 vezes o valor do produto, tá? Então, ela acaba pirateando se ela não pagar, tá bom? Então, ficou claro essa questão da patente, gente? Sim ou não? Vamos lá? Sim. Beleza. Gente, o que é capitalismo? Isso já começa lá o capítulo 6. O que é o capitalismo? Quem lembra? Pelo dinheiro. A busca pelo dinheiro. O que mais? O que mais, galera? Vamos lá. Só a busca pelo dinheiro? Só isso? O sistema capitalista é o quê, gente? Um sistema econômico. Ele é baseado em quê? O que é o sistema baseado, gente? Vamos lá, vocês sabem. Vamos lá, gente, sem vergonha. Gera lucro. O que mais? Propriedades públicas ou privadas, gente? Gente, vamos responder. Tô ficando triste aqui sozinha, abandonada. Privadas, isso aí. Quem é o principal? Quem é o principal, os atores desse processo? Quem é? Você tem o quê, gente? Vamos lá, gente, respondendo. O proletariado. Muito bem. Agora eu esqueci, falta só mais um. Proletariado. Burguesia. Isso, muito bem.
Então, olha só, gente, a gente tem a classe do proletariado, né, que são os trabalhadores, e da burguesia, que são os empresários, tá? Então, aqueles que têm o lucro. Como vocês mesmos falaram, é um sistema econômico que é baseado na questão da propriedade privada, na questão do meio de produção, né, da operação, com os fins lucrativos, tá? E acabam sendo características dele as propriedades que são privadas. E com relação à questão do proletariado, né, que acaba sendo o trabalho assalariado, então, o trabalhador, ele dá sua força de trabalho, né? Em troca disso, ele vai receber o quê? O seu salário. Então, é um sistema em que você tem o preço, né? E o seu lucro, tá? Então, o empresário, ele investe o capital para que no final ele tenha o seu lucro, tá? E aí, a gente começa a perceber com relação a isso, quais são os instrumentos de trabalho que a gente consegue ter com relação ao processo capitalista, com a chegada do processo capitalista? Quais são os instrumentos de trabalho, gente, que a gente tem com o capitalismo? Vamos lá. A gente vive num mundo capitalista, sim ou não? Sim. Então, quais são os capitalistas? Quais são os instrumentos capitalistas que a gente utiliza muito para produção, gente? O que a gente utiliza muito para produção? Uma indústria, ela utiliza máquinas. Muito bem, o que mais? Além das máquinas. A força do trabalho, professora? Força do trabalho, que são funcionários, né? A questão das ferramentas, a questão do computador, tá? Então, tudo isso a gente utiliza através desses meios de produção. E as fontes de energia, né, gente? Que fonte de energia é essa? Petróleo, carvão, que a gente utiliza muito, tá? Então, todo trabalhador vai fornecer a sua força de trabalho em troca do seu salário, tá? E a gente tem a questão do monopólio, né? Que quando uma única empresa ela detém do mesmo produto, né? Ela mesma fabrica, ela mesma dá o seu preço, só ela fabrica, só ela dá o seu preço. Porém, no sistema capitalista, a gente tem a grande influência da concorrência, né? Então, as mesmas pessoas acabam produzindo o mesmo produto e aí acaba tendo um processo de concorrência, tá? Isso daí fala no capítulo 6. Agora nós iremos entrar no capítulo 7, tá? Que são as fases do capitalismo. Quais são as fases do capitalismo, gente? Fala pra mim. Quais são as fases do capitalismo? Vamos lá, oitavo ano. Vamos lá, eu sei que vocês sabem. Vocês fizeram um trabalho sobre isso. Vamos lá, eu sei que vocês sabem. Capitalismo industrial, capitalismo comercial. Show! E outro não. E outro você não sabe? Vamos lá, gente, ajudando o colega. Capitalismo industrial, capitalismo comercial. Capitalismo, vamos lá, gente. Falta um. Vocês sabem, vocês fizeram um trabalho sobre isso. Não deixa eu ficar nervosa. Vamos lá. Eu lembro só desses dois. Eu lembro que tem mais um. Tem mais um, sim. Vamos lá, gente. Vamos lá. Capitalismo o quê? Comercial, industrial. Vamos lá, gente. Comercial, industrial e... Comercial. Ele vem falar das questões de quê, gente? Comercial. Comércio. Do comércio. Isso, Ana, boa. Capitalismo financeiro. Isso aí. Muito bem. Então, o capitalismo comercial, como já o Lucas mesmo falou, é o capitalismo relacionado à questão do comércio, né? A questão começou nos séculos XV e XVI, né? Com a chegada do processo da colonização, com a chegada de vindas de quê? De mercadorias, né? Então, essa troca de mercadorias acabou sendo gerada através do processo do capitalismo comercial. O capitalismo industrial, gente, quem saberia me explicar? Fala aí, só um pouquinho. Vamos lá, gente, eu sei que vocês sabem, vocês fizeram trabalho sobre isso. Vamos lá, gente. Repete a pergunta, professora, eu não ouvi falar. O capitalismo industrial, ele faz referência a qual base? O que a gente tem baseado no capitalismo industrial? Revolução Industrial. Revolução Industrial. O que mais? Com a chegada da Revolução Industrial, chegou o quê, gente? O que chegou, gente, com a Revolução Industrial? Me ajuda aí, por favor.
A máquina, isso aí, as máquinas a vapor, né, gente? Então, as máquinas a vapor foi a chegada da Revolução Industrial. Esse capitalismo, né, ficou conhecido como capitalismo industrial, que foi a chegada das indústrias, né? E esse capitalismo, essa segunda fase do capitalismo, ela predomina ainda ou acabou, gente? O que vocês acham? Ainda tem, sim. Ainda existe, né? E aí, gente? Muito bem, gente. Tô gostando de ver a turma, hein? Ô, professora, mas eu acho que, tipo assim, o capitalismo, ele não vai embora. Porque se tem uma máquina que já faz em metade do dia, já faz o que um homem consegue fazer em um dia e meio, por que ele vai ter que trocar a máquina por um homem? Exato, né? Então, o que acontece? Ele não troca a máquina, na verdade, ele até troca, né? Só que o que ocorre? Houve uma redução, entendeu? E essa redução acaba ficando nas indústrias quem, né? Quem tem um maior conhecimento, tá? Então, infelizmente, o mundo capitalista é um mundo também que a gente tem que adentrar aos maiores conhecimentos. Nós temos que ser os maiores conhecedores, tá bom? Porque acaba só ficando nas grandes empresas, né, nos lugares, quem tem muito conhecimento daquilo. Então, você tem que estudar. Professora, fala. Conhecimento supera a prática? Ou a prática supera o conhecimento? Então, a prática muitas das vezes supera o conhecimento, né? O que acaba ocorrendo? Existe muita gente que tem muitos conhecimentos, né? São formados assim, tem doutorados, né? Grandes estudos e estão desempregados. E às vezes aquela pessoa que tem assim um estudo mais básico, tipo uma faculdade somente, né? Acaba tendo outros casos porque tem muito conhecimento. Então domina bastante o conteúdo, tá? Muitas das vezes a prática acaba sendo a maior dominadora. Mas assim, os empresários, eles estão preferindo o quê? Quem tem mais conhecimento ou quem tem prática no ramo? Porque, na minha visão, não basta ter só o conhecimento se você não sabe fazer. E quem já está acostumado a fazer aquilo, vai sair melhor do que tem o conhecimento. Exato. Então, na verdade, você tem que ter, hoje em dia a gente tem que ter o conhecimento e o estudo, a verdade é essa, né? A prática, só que muitas das vezes os empresários, quando eles vão contratar, eles olham lá o currículo, né? Vê o currículo da pessoa e muitas das vezes eles contratam aqueles que têm maior conhecimento, né? Porém, não tem tanta prática, né? E às vezes aquele que tem muita prática, muitas vezes é deixado de lado, ou vice-versa, tá? Mas eles utilizam muito essa questão também da prática. Por que eles têm interesse na prática, gente? Porque eles têm interesse na redução do trabalho, na redução da produção, em ter menor gasto. Então, aquele que tem mais prática acaba ficando, né? Porque ele vai reduzir a produção, né? E reduz também o lucro. Tá? Reduz o lucro, não, reduz o tempo de trabalho, que vai gerar mais lucro, tá bom? Respondido, Lucas? Beleza. E aí, para finalizar, a última parte do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, gente. Essa parte do capitalismo financeiro, ela é muito de acordo com o nosso dia a dia, né? Ele está direcionado com relação à questão da nossa produção, a questão dos níveis tecnológicos, tá? Isso tudo está relacionado com o capitalismo financeiro, o nosso dia a dia. Hoje em dia, os meios tecnológicos, eles acabam adentrando muito ao nosso espaço, né? E aí, essa produção, ela ganhou grande concorrência com relação a tudo isso, tá bom? Gente, com relação ao capitalismo financeiro, alguém quer me dizer alguma característica do capitalismo financeiro? Ó, eu sei que vocês sabem. O financeiro, ele mexe mais com o dinheiro, não é? Isso. E ele está mais ligado, hoje em dia, com a questão do meio global, né?
essa integração, né, com relação a tudo isso. Existem livros que falam também separar dessa parte da globalização, que diz que seria uma quarta, vamos dizer, uma quarta fase do capitalismo, né? Que esses meios globais com relação também à questão das tecnologias artificiais também, tá? Que o homem sendo substituído pelos robôs, né? Tudo isso a gente fala também nessa fase, tá bom? Que é a fase de altamente tecnológica. Gente, alguma dúvida? Fale comigo, por favor. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Não? Fala, Ana. Foi a Ana ou foi a Amanda que tinha dúvida? Você pode me explicar de novo esse negócio do capitalismo financeiro? Sim, claro. Olha só, o capitalismo financeiro, ele vai mexer com toda essa parte global, tá? Ele vai mexer com toda a parte financeira do país. Ou seja, como assim? Por exemplo, hoje em dia, nós temos um mundo muito mais globalizado, porque nós temos a integração, né, do comércio, das indústrias e das pessoas, tá? E esse processo de integração faz com que a gente tenha essa interligação entre elas. E aí, com isso, o dinheiro acaba fluindo de uma maneira que acaba sendo bem mais relevante, tá? Então, hoje em dia, a gente tem um fluxo maior de dinheiro. Por quê? A gente consegue comunicação com outros países, que é o processo de integração, né? Através do capitalismo financeiro. A gente não consegue comprar mercadoria de outros países para cá? Sim ou não, gente? Hã? Sim ou não? Me responde, por favor. Vamos lá. Sim, obrigada, gente. Amo vocês. Então, olha só, gente. Existe, sim, essa questão da compra, né? Então, se a gente consegue comprar, está movimentando a parte do capitalismo financeiro, tá? Então, essa parte do capitalismo financeiro, ela está muito ligada a essa questão da especulação da bolsa de valores, né? Da economia do país. Quando a gente fala de capitalismo financeiro, a gente está falando da economia do país, né? Porque o capitalismo, ele é um sistema econômico onde ele tem o objetivo lucro, porém, ele é um maior sistema econômico com maior desigualdade, porque nem todo mundo tem o mesmo, a mesma, vamos dizer, a mesma condição social, né? Então, nem todos têm a mesma condição social. Uns têm muito, né? Outros têm pouco ou absolutamente nada, tá bom? Então, essa é a fase do capitalismo financeiro. Conseguiu compreender, Ana? Sim ou não? Sim? Beleza. E por fim, gente, a gente tem a parte do capitalismo informacional, né, que está ligada à parte global, que é essas transformações, né, essa integração aí que muitos acabam dizendo que é a integração do capitalismo informacional ao capitalismo global, que é toda essa transformação. Gente, alguma dúvida? Vamos lá, gente, P2 está chegando. Não. Beleza, gente. Então, agradeço a participação de vocês.